Depois do capítulo 1137, One Piece nunca mais será igual. Porque agora a frase Shanks tem um gêmeo do mal é verdade. E o seu irmão não se chama Shonks, e sim Figarland Shamrock, o líder dos Cavaleiros Sagrados e filho do Gorosei Figarland Garlin. Mas o que o Oda quer nos contar secretamente com seus designs? Confie em mim, a armadura de Shamrock revela suas intenções tanto quanto as suas palavras. Segura porque temos muito que falar nesse review, então, fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o time e hoje review do capítulo 1137, absolutamente insano. Então, sem mais delongas, Alan, manda o nego dar like, manda se inscrever, chama a vinheta. Seguindo a história de capa, Otama e Yamato estão ali bisbilhotando o que parece ser o esconderijo do Who's Who. Dá até pra ver os capangas com a roupa dos Piratas das Feras e as orelhas de gatinho. E aí o capítulo abre com uma informação inédita. A morte do Rei Harold aconteceu 14 anos atrás e não 6 como a gente acreditava anteriormente. Então vamos dar um recap na cronologia rapidamente. 14 anos atrás, Rei Harold morre em um grande confronto envolvendo dezenas de gigantes, onde apenas Loki e Aru sobrevivem. Depois disso, Loki foge e desde então o castelo nunca mais é utilizado. Se passam 8 anos e eventualmente Loki bate de frente com Shanks nos mares do Novo Mundo. Shanks o derrota, então devolve o príncipe amaldiçoado para o povo de Elbaf. Em certo momento, o príncipe se liberta e todos os gigantes guerreiros têm que se unir para finalmente prender o herdeiro amaldiçoado. E aí, desde então, nos últimos 6 anos, ele tá lá, correntado com correntes de Kairosek, preso na grande árvore de Elbaf. Esse período de 8 anos justifica a recompensa especial de mais de 2 bilhões de berries expedida pelo governo mundial e também torna o Loki mais claramente alguém que se encaixa na categoria de pirata. Talvez seja relevante, na verdade vai sim ser relevante, só que eu vou comentar mais pra frente no vídeo. E aí, seguindo a história de maneira bem suave, o Road tem a sua expectativa quebrada, assim como a porta do castelo, que supostamente estava vazio. Além disso, ele nota a falta de guardas, né? Porque como a gente viu no capítulo 1135, a Gunkan derrotou eles com a sua fruta da seta. O Zoro já entra no modo CSI e nota que não poderiam ser invasores porque a porta foi destruída por dentro. No meio desse mistério, o Luffy só pensa na chave que ele vai usar para libertar o Loki, o que gera um contraste muito interessante na narrativa. De um lado, o Luffy saltitando por aí, animado para achar a chave e finalmente obter as informações sobre o Shanks que ele tá tão curioso em saber. Do outro, o Loki tá sendo torturado e depois de 6 anos, cada segundo deve parecer um milênio, ainda mais recebendo tanto o carinho dos Cavaleiros Sagrados. Eu sei que parece pouco, mas na verdade não. Você pode ter certeza que Oda vai usar o paralelo dos dois Deus do Sol, né? Nika e o Deus do Sol, que aparentemente o Loki comeu a fruta, para representar certos contrastes na história. Eu acho que esse é um dos primeiros exemplos práticos. Os Chapéus de Palha saem da frente do Road, que tá cheio de medinho, né? Mas, olhando ao redor, nossa tripulação pode realmente entender como o cenário é de devastação e abandono. Além das marcas brutais na parede que te fazem refletir sobre o quão intenso esse confronto entre pai e filho foi, as raízes, galhos e copas representam como a passagem do tempo também consumiu a solidão do castelo. Luffy pergunta cadê a chave, mas o Road diz que ele é só um plebeu que nunca pôde entrar no castelo real. Enquanto isso, a Nami já usa seu charme para não ter que andar, né? O que para nós humanos devem ser quilômetros dentro desse castelo. E o Zoro, que não é bobo nem nada, tá lá sentadão e faz coro, só que ele lembra, não para de andar. O quadro que dá um panorama geral pro castelo é muito importante para dar a dimensão do quão grande é esse lugar. Olha como até mesmo o Road parece insignificante perante a proporção dessa antiga construção real. O Zoro fica realmente impressionado com a destruição, e é aí que o Road confirma pra gente que não só o Loki era um monstro, como também o Rei Harold no passado era conhecido como um grande guerreiro. No próximo cômodo vemos dezenas de crânios de gigantes, alguns deles com as espadas ainda fincadas na cabeça, representando como seu fim realmente ficou para a história. Eu achei interessante como Oda fez questão de mostrar o Road com medo de entrar no castelo por estar vazio, mas ele reagiu com naturalidade ao ver essa cena macabra de violência e morte. Provavelmente porque em Elbaf, seguindo o caminho dos guerreiros, como seu amigo e capitão Hajirudin segue, esse tipo de cena não é tão triste ou repugnante, e sim parte do que é esperado de um gigante guerreiro de Elbaf. E isso não é novidade, porque isso se relaciona diretamente com a história dos povos vikings, e como na mídia eles são representados como especialmente violentos.
O próprio rei Harold de One Piece provavelmente é inspirado em um chefe viking do passado chamado Haradas, que depois das suas expedições acabou se convertendo ao cristianismo e seguindo os ideais da sua nova religião enquanto rei. Porque em diversas versões das religiões pagãs que eram seguidas pelos vikings e pelos povos escandinavos da época, morrer com uma espada na mão, morrer numa guerra, morrer em um confronto era na verdade algo positivo, e você ascendia aos halls de Valhalla, onde todos os guerreiros iam para festejar, beber e brindar para toda a eternidade, junto com Thor, Odin e os outros deuses. Outro fato interessante que o Road compartilha: depois da morte do rei, as portas do castelo foram fechadas e nunca mais abriram. Ou seja, ninguém realmente pôde investigar o que aconteceu e nem como aconteceu. O que pra mim só dá mais força pra teoria que o Yaru é um traidor e provavelmente, como o Loki fugiu, ele conseguiu pintar todo o cenário de que ele era o vilão, mesmo o Yaru carregando na sua cabeça uma espada igualzinha à do rei Harold. Pois é, quando vemos a figura do rei Harold, a gente confirma ali que aquele quadro tem a espada com a mesma guarda que está na cabeça do Yaru. Só que a gente não vê essa espada em lugar nenhum pelo castelo. Será que tá a teoria se confirmando? Vídeo de segunda para quem tá por fora. Enquanto isso, o Luffy tá super empolgado com o tamanho dos esqueletos, o que pode parecer meio mórbido, mas ao mesmo tempo é completamente o Luffy, né? É só lembrar de Thriller Bark ele empurrando o zumbi de volta pra terra, que inclusive talvez seja uma das melhores cenas da história de One Piece. E claro, falando em Thriller Bark, a gente pode fazer a conexão com os gigantes antigos, a raça do Ors e também do Ors Jr. Aparentemente, não existem mais figuras como eles, com o sangue puro, mas a linhagem não foi completamente extinta e ainda existem gigantes que carregam esses traços representados pelos seus chifres. Entre eles o próprio rei Harold, que segundo o Road era enorme e extremamente poderoso. E aí depois a gente vê a pintura do rei Harold carregando a sua espada, a mesma que vimos de relance no capítulo 1136. E dando um zoom na cara dele, né, além de parecer um pouco o Kratos e ter essas cicatrizes, badass, o Road repete que ele era um rei extremamente amado e respeitado por toda Elbaf, inclusive sendo considerado o melhor rei da história. Ou seja, se alguém fez uma coisa muito boa no passado de One Piece, pode ter certeza que ele vai ter uma morte trágica, a gente vai ver isso no flashback, é batata. Mas o Harold tem essa reputação por amar paz e querer reconectar a Terra dos Gigantes do resto do mundo, o que vai completamente oposto ao que representa essa linhagem dos gigantes antigos. E é disso que a gente vai falar. Um gesto curioso que o rei fez no passado pode ter assinado sua sentença de morte. Para representar o seu compromisso com o caminho da paz, Harold arrancou seus próprios chifres, porque essa é a marca dos gigantes antigos, que segundo Road estão diretamente ligados à Era das Guerras de Elbaf. Isso é uma nova informação interessante, mas que é super consistente com o que vem sendo dito na saga. Em especial relativo ao Orland, né, a ilha que Elbaf tá, ser uma ilha gigantesca que está constantemente em guerra entre si. E essa é até uma das justificativas para Elbaf não ser um jogador político mais presente no mundo de One Piece. Eles estão sempre ocupados ali dentro. Inclusive, a polêmica envolvendo a mãe do Hajirudin se conecta diretamente a essa tensão entre diferentes facções de gigantes. Esse gesto do rei Harold, esse disparate em relação aos gigantes antigos, deve ser um dos motivos de ter vários cadáveres de gigantes com chifre na sala de estar dele, né? Talvez eles não estivessem super felizes com o que o rei Harold fez no passado. Ou no mínimo, eles pareciam estar bem motivados a brotar lá. Só que é isso que é interessante, a gente não sabe de que lado eles estavam. Porque, pela narrativa do Road, faz sentido que talvez eles estivessem protegendo o rei. Talvez fossem gigantes que estavam tentando fazer com que o Loki parasse e o Loki matou todo mundo. No mínimo, é isso que o Yaru deve ter dado a entender, já que ele foi o único sobrevivente à parte do príncipe amaldiçoado. Só que vendo essa cena e contando a quantidade de guerreiros mortos, e também o nível de poder aparente do rei Harold, será que o Loki realmente estava conseguindo tancar o próprio pai e mais dezenas de guerreiros ancestrais gigantes e ainda o Yaru junto? Ou será que pai e filho estavam do mesmo lado da moeda? E Yaru conseguiu fazer um grande golpe que até hoje envenena Elbaf. Fica ligado. No final a gente não sabe, só sobrou o Yaru para contar a história em Elbaf, então por enquanto ficamos com a versão oficial. Continuando a história, Road conta que a pessoa que ficou com mais ódio do Loki foi o seu meio-irmão, Hajirudin. Meio-irmão porque ambos são filhos de Harold,
mas com 2 mulheres diferentes. O filho mais velho aparentemente veio antes do casamento entre Harold e a rainha consorte, que futuramente daria luz ao Loki e morreria 1 ano depois. No entanto, mesmo tendo um filho juntos, Harold e a mãe do Hajirudin não puderam governar Elbaf como rei e rainha, justamente porque a mãe do Hajirudin vinha de um reino gigante estrangeiro, ou seja, de fora de Elbaf. Só que a justificativa é mais que simplesmente diplomática. Aparentemente, por ser uma estrangeira, a mãe de Hajirudin não carregava o sangue puro dos gigantes de Elbaf. Por isso, nunca poderia ter um filho de rei e ser uma verdadeira rainha. Eu achei fascinante como Oda ilustrou esse conflito com os Chapéus de Palha, questionando um motivo que parece fútil, né? O Zoro pergunta de maneira um pouco brusca: ué, vocês não são todos gigantes? Pra que essa diferenciação? E aí ele toma um counter do Road que fala: ué, vocês não são humanos? Vocês também não estão sempre em conflito por terras e outras motivações? E aí o Zoro tem que concordar, né? Não tem argumento. Realmente os humanos entram em conflitos pelos motivos mais escabrosos e às vezes fúteis. Então, colocando em perspectiva, cada raça tem suas questões e seus conflitos e suas justificativas muitas vezes insuficientes para tamanha violência. O fato é que rola. Agora, esse papo de sangue puro de Elbaf deixa a Nami meio enojada, e ela comenta como eles são um povo bem discriminatório, até mesmo contra humanos. Mas óbvio, né, que Nami-chan é diferente pra você, né, Road, seu esquisito. É importante a Nami comentar isso porque ela tem experiência pessoal com essa ideia de uma raça superior a outra. Afinal, ela foi criada pelo Arlong, que vivia falando que os tritões eram geneticamente superiores aos humanos. Um conceito completamente abominável que sempre quando aparece na obra, o Oda faz questão de pintar numa luz extremamente negativa. E aí é engraçado, né? Tem um meme na internet que o Zoro é racista. Obviamente é só um meme. No entanto, vão usar essa frase que ele fala: ué, como é que você então, subordinado de um gigante com sangue sujo que nem o Hajirudin? Obviamente, vão recortar isso pra sacanear. Só que o que o Zoro tá querendo dizer? Ele tá querendo usar esse próprio conceito arcaico de sangue puro contra o Road para questionar as motivações dele que parecem hipócritas à primeira vista. Mas claro, da melhor maneira One Piece, a realidade e bondade superam tradições cruéis que afastam as pessoas. Road era um otaku estranho que sofria bullying. Lembra alguém? E talvez eu não tire a razão das crianças gigantes. No entanto, o Hajirudin não viu só a esquisitice, viu também seu talento em desenhar mapas e desde então ofereceu ser seu amigo. É aí que o Road revela sua admiração pelo capitão, que mesmo sendo um filho do rei, tinha uma posição de bastardo na sociedade. Ele não podia dormir no castelo e era maltratado simplesmente por sua mãe ser estrangeira. Então é um mix aí, né, em Elbaf de eugenia, xenofobia e coisas bizarras e discriminatórias. Deve ter sido uma infância complicada, mas mesmo assim o Hajirudin continuou com seu sonho em ser um rei que uniria todos os gigantes. O que é lindo. Tendo os pais que tinha, uma giganta de outro reino, e um gigante abriu mão da marca da sua ancestralidade, os seus chifres, faz todo sentido que Hajirudin seja um filho que tente unir os ideais dos pais para ter um objetivo ainda maior e ainda mais nobre. Cara, nesse capítulo o Hajirudin me conquistou. Até então eu achava ele um gigante meio whatever, né? Tipo, tomou bola lá em Dressrosa várias vezes e não me passava muita confiança. Só que agora, realmente, tem que respeitar o cara. Ele ter esse passado tão interessante e, mesmo assim, ter saído um cara que inspira o bem e tem uma motivação maior, cara, isso tudo é muito charmoso. E, de novo, o Oda tá escrevendo personagens maravilhosos. E é legal também como o Oda conseguiu encaixar ele comemorando com Goldberg, Stansen e a Gerd, né, seus colegas de tripulação, enquanto gritava pra todo mundo que seria o rei dos gigantes. Lembra alguém? Óbvio que lembra, porque no momento que o Road fala que quer tornar o sonho do seu capitão realidade, o Zoro na hora já entende tudo e chama o cara de chato, porque claro, é exatamente como o Zoro se sente em relação ao Luffy. E ele tava super armado para criticar mais o Road, essa ideia de sangue puro do gigante. Então a honestidade do Road acabou quebrando o Zoro. Nisso o Luffy encontra outros gigantes, provavelmente os guardas que a Gun que amassou no capítulo 1135, e que vão revelar a chegada dos Cavaleiros Sagrados para o Chapéu de Palha, realmente acelerando a treta em Elbaf. Segurem, vai descobrir isso, vai catar a chave e vai correr para tentar resgatar o Loki. Fato. Até porque se interrogarem esses gigantes, eles provavelmente vão falar que eles perguntaram do Loki. Então, tudo tá se encaixando pra treta ficar ainda maior. No submundo de Elbaf, o Loki continua apanhando que nem um cão bandido por se recusar a entrar nos Cavaleiros Sagrados.
E eu achei engraçado, porque meio que não é escolha dele, né? Ele tenta avisar que ele não consegue se mover, o que me dá a impressão que ele tá falando, amiga, mesmo que eu quisesse entrar, não dá, eu não consigo sair daqui, eu tô preso na árvore Adão com Kairosek e sem chave. Óbvio, aí que o Luffy entra. Mas a Gunko é uma cavalheira completamente irredutível, que levou a ofensa do Loki ao extremo e por isso tá punindo o cara. Na cabeça dela deve ser nojento ter que convidar um selvagem que nem o Loki para os Cavaleiros Sagrados. O Oda fez questão de escrever o diálogo dela de maneira super arrogante e elitista, sempre fazendo pouco daqueles que ela considera inferiores. Ou seja, mesmo sem o sente no nome, ela tá agindo ali baseada no que os dragões celestiais acreditam. Tá bem inconsistente. Outra coisa interessante, esse capítulo confirma que ela tem a fruta da seta. Mas vocês notaram que as setas parecem sair do chão e uma espécie de energia escura, um fogo negro meio demoníaco acompanha esses poderes? Como essa exata mesma expressão visual dos poderes do Imu em relação aos Gorosei, eu acredito que o Imu também dá um boost nos Cavaleiros Sagrados, além da própria fruta, com seus próprios poderes. É isso que ela tá fazendo com a Gunko. Outro ponto interessante. A gente vê a Gunko preparar suas flechas, né, suas setas, e logo em sequência o Loki descreve tudo o que vai acontecer. Eu vi muita gente comentando que isso significa que ele tem um haki de observação hiper avançado, o que pode até ser verdade, mas eu não acho que é isso que o Oda quis expressar nessa cena, e sim, na verdade, como funciona o poder da seta. Basicamente, parece que a Gunko consegue pré-estabelecer um curso de ação e a partir daí executar os seus golpes. Eu acho que isso fica claro porque depois que o Loki vê a direção das setas, aí ele começa a recitar para Gunko o que exatamente ela vai fazer. E ela mesmo diz que a violência é inevitável quando ela decide o destino de suas setas. Ou flechas, né? Vai saber, mas eu acho que em português faz mais sentido seta do que flecha. Isso parece mais uma seta do que uma flecha. Dá pra notar também que ela fala que pode parar esse destino. Só que enquanto ela faz isso e formula o convite, ela já pisa no início da seta, como se fosse uma pista do Sonic, com o boost do Mario, do Hot Wheels, porque a partir daí ela pega a velocidade máxima e usa esse poder para simplesmente dar um chutão, tirar uma pirueta e da pirueta já emendar em outra seta com um gancho digno do Poatan. Chama! Outro detalhe é que aparentemente ela consegue controlar essas setas para aumentar o volume e o poder das manoplas dela e também das botas. Dá pra ver no início da interação que ela tá com uma tamanca plataforma que aí tem pelo menos uns 15 centímetros. O Loki baixa a cabeça, exausto, completamente destruído, e o Oda dá um panorama nos animais amigos do Loki, do submundo, também completamente derrotados, ensanguentados e com várias marcas de flechas pelo corpo. Mesmo assim, nada muda na situação. O Loki se revolta e diz que ela vai se arrepender, o que gera mais retaliação. De novo, ela prepara o curso de 7 flechas diretamente na cara do Loki. Ela pergunta mais uma vez se ele vai entrar na organização, e como resposta, Loki dá um dos seus lendários urros que podem ser ouvidos por todo o submundo de Elbaf. Cara, o nosso Loki, né, nosso príncipe amaldiçoado, tá sendo torturado, ele não pode fazer nada a respeito, nem mesmo aceitar ele pode, porque ele tá preso. E eles não entenderam isso ainda, isso deve ser muito torturante pro Loki. Talvez esse urro que o Loki deu, né, que ele já deu lá no 1130 e 1131, seja tão forte que até os Chapéus de Palha vão ouvir ou talvez pressentir lá do castelo. Quem sabe? Só que, gente, a partir daí, aura. Somente aura. Gunko recebe uma ordem para parar e um misterioso homem de capuz finalmente levanta e se revela. Figarland Shonks. O nome canon finalmente é revelado. Que? Shamrock? Figarland chama! Oda! Era Shonks! Tava na cara do gol! Gêmeo Shanks, gêmeo Shonks. E tu me mete um Shamrock? Gente, é isso, é brincadeira, né? O nome dele é Shamrock Figarland, novo líder dos Cavaleiros Sagrados e também dos Dragões Celestiais. A sua parceira é Gunko, usuária da Aru Aru no Mi, fruta da flecha ou seta e também dos Cavaleiros Sagrados. Agora, essa última página dupla, o cabelo longo, né, os 2 braços, dá pra ver que sem a cicatriz tá nítido que ele não é o Shanks. Só que eu ainda acho bem suspeito ele deixar a barbinha tão parecida, mas dá pra passar um pano porque aparentemente ele tem um pouquinho mais aqui embaixo no queixo e deve fazer um contorninho ali de Cavaleiro Sagrado. Ele deve fazer skincare também, o que diferencia ele bastante do Shanks. Agora, vamos lá. Cabelo grande, armadura pomposa, o sabre, o nome, tudo é muito épico. Mas me pegou num momento estranho.
Eu fiquei me perguntando, tá, mas qual é a temática dos Cavaleiros Sagrados? O que o Shamrock e essa roupa representam? O que isso se conecta com a Gunko? Como esse uniforme militar, essa garota que tem um nome em japonês que literalmente significa garota militar ou garota do exército, se correlacionam? E cara, eu acho que eu cheguei na resposta. Mas pra isso vocês vão ter que embarcar numa viagem muito interessante comigo. Vamos numa jornada pelo passado do mundo de One Piece e um pouquinho de história do nosso mundo. Começando pelo nome Shamrock, que significa um trevo, que é famosamente um símbolo da Irlanda. Sabe St. Patrick's Day, né? O dia de São Patrício? Pois é, ele é o santo patrono da Irlanda, muito conhecido pelo trevo, né? Pelo trevo de 3 folhas, pelo Shamrock, que também dizem representar a Santíssima Trindade cristã. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Legal, né? Cavaleiros Sagrados, o de Deus, por aí meio que faz sentido, mas é muito mais profundo. As roupas do Shamrock lembram clássicos uniformes militares aristocráticos europeus do século XVIII e XIX. Das guerras napoleônicas até o início da Primeira Guerra, esse tipo de uniforme pomposo era bem comum em oficiais de alta patente e ou nobilidade. E durante esse período, e antes, né, desde as grandes navegações, os exércitos europeus não lutavam só entre si nesse cenário. Na verdade, eles começaram a se expandir por todo o mundo. Eles tomaram o mundo em diversas expedições colonialistas, dominando a América do Norte, Sul, África, Oriente Médio, parte da Ásia e afins. O Império Britânico é até hoje o império não contínuo de maior extensão da história da humanidade. Justamente graças ao seu poder marítimo, o que tem tudo a ver com One Piece. A mitologia de piratas, marinheiros, bucaneiros, cara, tudo vem desse período histórico do mundo. E o Shamrock não é filho de chocadeira, na verdade ele é filho do Garlin. E o que isso tem a ver com as suas vestimentas? O Oda não dá ponto sem nó. Durante o flashback de God Valley, em 38 anos no passado, nós vemos o Garlin tratar os nativos como se eles não fossem nada. Ele os chama de selvagens e tá num joguinho pra matar e caçar o máximo deles possíveis, os jogos do extermínio. Além disso, os Tenryubitos chegaram em God Valley não só para exterminar a população local e se divertir, como também obter os seus recursos naturais, que seja intencionalmente ou não, foi um fenômeno que se repetiu muitas vezes na nossa história real durante a era do colonialismo. E qual é a missão do Shamrock, o irmão gêmeo do mal do Shanks? Colocar Elbaf sob o comando do governo mundial, exatamente como os poderes coloniais operavam antigamente, igualzinho o seu pai a fazer em God Valley antes do incidente envolvendo os piratas Rocks, Garp e Roger. Beleza, Derek. Mas e a Gunko e o uniforme militar japonês? O que isso tem a ver e como eles conversam entre si? Então, essa pode ser ainda mais insana e mais interessante. E eu acho que essa é perfeita e conecta intimamente a história do Japão com o colonialismo, as mudanças culturais e como o Oda gênio incorporou isso magistralmente em One Piece. Lembra de Wano, aquela temática de abrir as fronteiras? Então, pois é, rolou uma coisa parecida na vida real, porque em 1854, uma política isolacionista do Japão, que já durava mais de 2 séculos, simplesmente acabou. Por quê? Diplomacia, algum tratado, alguma coisa assim? Na verdade não. Na verdade, uma expedição americana apontou seus canhões para a capital japonesa e, de maneira pouco velada, ameaçou o país a escolher entre abrir relações comerciais com o Ocidente ou entrar em guerra com os Estados Unidos. Isso é importante dizer, tá? Porque isso se relaciona com One Piece e como os Cavaleiros Sagrados enxergam o resto do mundo. Nos Estados Unidos e na Europa, no Ocidente, no geral, existia sim uma ideia de civilizar os selvagens asiáticos que vivem do outro lado do mundo e nem conhecem o cristianismo. Você lembra do Destino Manifesto que estudaram na escola? Então, é por aí. Ao mesmo tempo que essa crise rolava em 1854, os outros poderes coloniais que tinham presença na região, França, Reino Unido e Rússia, também tentavam pressionar os japoneses a entrar em suas esferas de influência. E com os canhões apontados para si, eles acabaram aceitando. Em 31 de março, as autoridades japonesas assinam um tratado bilateral com os americanos e a partir daí o Japão, entre aspas, se abre para o mundo. E o que mudou? Cara, muitas coisas mudaram. Para começar, os uniformes escolares. Durante o período Meiji, que marca essa abertura entre o século XIX e XX, os uniformes japoneses começaram a se inspirar nos uniformes dos tripulantes da Marinha Real Britânica. Sim, os representantes do maior império naval da história que estavam exercendo sua influência no Japão. Dessa inspiração, os uniformes começaram a mudar e o Japão também. Resumindo muito, um monte de fato histórico importante, o tempo passa e rola a Primeira Guerra Mundial, onde o Japão entra do lado da Tríplice Entente, Rússia, França e Reino Unido. Mas os japoneses tinham um objetivo claro já nessa época: conquistar territórios importantes da China que estavam sob controle da Alemanha, então inimiga dos japoneses na Primeira Guerra Mundial.
E é importante botar isso em perspectiva. Durante esse período, a sociedade japonesa passou por uma mudança intensa, se militarizando e expandindo sua esfera de influência sobre a Ásia. Antes até, em 1910, eles já tinham invadido a Coreia, realmente se estabelecendo como um poder colonial da região. O Império Japonês, como eles passaram a ser conhecidos, não parou por aí. E durante o início do século XX, eles aproveitaram que as forças coloniais europeias estavam enfraquecidas depois da Primeira Guerra Mundial e os conflitos internos na Europa, e aí a partir daí eles começaram a se expandir por todo o leste asiático, dominando Coreia, Taiwan, Filipinas, Indonésia, partes da China e muito, muito mais. E aonde eu quero chegar? O uniforme, pra mim, como é um uniforme inspirado nos uniformes militares japoneses, ele encapsula perfeitamente os efeitos do colonialismo no Japão. Eles foram influenciados pelos poderes europeus e depois, fazendo uma comparação bem grosseira, aplicaram os mesmos métodos nos seus vizinhos regionais, se tornando então também um poder colonial. E é exatamente assim que os Cavaleiros Sagrados e Imu agem no mundo de One Piece, invadindo territórios, subjugando a população nativa e obtendo os seus recursos naturais. Então acho que essa vai ser a temática final dos Cavaleiros Sagrados. Eles vão representar essa sede cruel e gananciosa de poder que marcou a história da humanidade e seus oceanos desde o século XV, o início da grande era das navegações. Pois é, galera, One Piece é o anime do piratinha que estica, Gomu Gomu no... Doideira, né? Mas dentro da história de One Piece tem mais coisa ainda. Na página dupla, o Shamrock ordena que a Gunko entre em contato com Marijoa, ou seja, com o papai dele, porque aparentemente os planos vão mudar. Cara, tá bem claro, por bem ou por mal, o Shamrock quer dominar Elbaf, e essa conexão agora, te prometo, é insana. Olha isso. Vocês realmente acreditam que esse desejo é só do Shamrock? Porque, na verdade, eu acredito que isso é um plano antigo do Garlin, que ele resolveu perseguir, mesmo a contragosto dos outros Gorosei, assim que ele foi promovido por Imu a ancião. Lembra do capítulo 1125? Nele dá pra sentir uma tensão entre o Garlin e os seus colegas Gorosei. Eles não gostam da maneira que o Garlin chega falando, consideram um desrespeitoso, fora da etiqueta. No entanto, ele não é mais alguém abaixo, e sim no mesmo nível dos anciões, para surpresa de todos. E aí, logo depois que ele fala que o mundo vai ficar mais turbulento e caótico que nunca. Ou seja, se prepara, seus coroas, porque agora eu que mando e o bagulho vai ficar louco. O que eu acho que tá rolando? Então, a gente sabe que o governo mundial é obcecado com gigantificação, ou controlar os gigantes de alguma maneira. Dos experimentos com Caesar até a tentativa de escravizar ou obter gigantes para si, isso sempre foi representado na obra. E eu acredito que o Garlin, bem novo, teve a ideia de invadir Elbaf e eu tenho provas cabais para isso. Porque como cobrimos aqui no canal em diversos vídeos, existia sim um plano intencional do governo mundial de enfraquecer Elbaf a longo prazo, começando há mais de 80 anos atrás com a Mãe Carmel e a abertura diplomática do reino. Lembra que a Mãe Carmel salvou os piratas gigantes da execução pela marinha, e aí a partir daí começou uma relação informal diplomática entre eles. Mas o que a Mãe Carmel realmente fazia? Bom, basicamente tráfico humano para o governo mundial e marinha. Ela pegava órfãos com potencial e vendia eles. E entre esses órfãos que vemos no capítulo 866, 867 e 868, dá pra notar um com uma máscara muito peculiar. 25 anos depois do incidente de Elbaf, da festa de aniversário que a Big Mom acaba comendo a Mãe Carmel e os amiguinhos, obtendo os poderes da Soul no Mi, vemos Figarland Garlin em God Valley, competindo no torneio de extermínio. E contra quem ele tá competindo? Quem é um colega ali que tá em par a ele? Pois é, um mascarado com a exata mesma máscara de um dos órfãos de Elbaf. Alan, bota aí as imagens desse órfão de Elbaf comparado com ele adulto em God Valley. Vê se não é idêntico. Ou seja, provavelmente esse órfão sobreviveu à festa de aniversário da Big Mom e viveu para chegar até as mãos do governo mundial e se tornar um dos Cavaleiros Sagrados. Talvez ele tenha sido criado ou tenha uma posição similar à que a Gunko tem hoje em dia. Mas algo que é fato pra mim é que, e se isso for verdade, esse também cruel mascarado que estava caçando nativos em God Valley certamente contou pro Garlin contos da Terra dos Gigantes e como a Mãe Carmel começou a mudar tudo sobre lá. Como agora eles estariam mais fracos do que nunca e que um dia os gigantes poderiam sim ser dominados pelos Cavaleiros Sagrados e pelo governo mundial. E aí você se pergunta, tá bom, Derek, mas foi 38 anos atrás, por que não aconteceu até agora? Tá óbvio, porque o Gorosei não deixava. Mesmo que o Garlin tivesse intenção ou pedisse, certamente os anciões travavam. E o que mudou agora? O Garlin foi promovido diretamente pelo Imu e agora ele pode tomar as rédeas do projeto que ele sempre quis, passando diretamente para o seu filho
a missão de dominar Elbaf de uma vez por todas. Essa é a história e motivação de Firgalin Shamrock, e sempre tudo esteve na nossa cara. Um filho querendo impressionar o pai. Galera, eu ainda teria mais coisa a falar, mas eu não quero que o review fique insuportavelmente longo, então eu vou parar por aqui. Vai ter teoria, vai ter mais coisa para elaborar, mas antes eu quero que você deixe o like, se inscreva. Se você curtiu, se você acha relevante qualquer coisa que eu trouxe aqui, por favor, dá essa moral, comenta aí, vamos discutir, vamos estar juntos. Escreve aí, paçoca biônica, entendeu? Nos comentários, e muito, muito obrigado. Alanzito, monstro na edição, sempre. Obrigado também. E galera, tamo junto. Capítulo insano, lendário, que tem tanta coisa por trás secreta, tanta coisa interessante, que eu fiquei até maluco. Me fala aí se minhas viagens fizeram sentido, se vocês gostaram, se não, se sabiam disso, se não sabiam. E é isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu! Na moral, que historinha, hein? Pode palha secreto. Nossa, fiquei tentando as ideias. Um monte de página de referência, de artigo aberto aqui, mas, pô, eu achei que faz sentido isso sim. Eu falei pro Marco The One Piece Theorist, ele falou que mesmo se não for real, ele achou irado. Então, tô compartilhando com vocês. O que mais que eu tenho pra falar, gente? Me esqueci já, porque eu tô biruta da cabeça, mas o fato é que eu sou muito grato a quem ouve o Pode Palha Secreto. Vocês são bravos, galera. Então, se tu ouve o Pode Palha Secreto, você tá fechado aqui, com esse bando de asneira que eu falo no final dos vídeos, matando o watch time. Comenta aí, dá uma engajada. Comenta aí, eu engajei na moralzinha. É isso, galera. Um beijo, queijo, valeu.